Queridos, vamos lá, unidade 2 do nosso livro de Cristologia. Hoje nós falaremos sobre a Cristologia bíblica. Aí no livro é a página 61, nós temos como de costume 5 capítulos. O primeiro, a ideia do Messias no Antigo Testamento. Depois, a Cristologia dos Evangelhos Sinóticos, que daqui a pouquinho a gente vai lembrar o que é. Cristologia joanina, os escritos de João. Depois, a Cristologia paulina, escritos de Paulo. E por fim, vamos concluir a aula com a Cristologia apresentada na carta aos Hebreus, que mostra a superioridade, a supremacia de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre esse tópico do capítulo 1, a ideia de Messias, ou do ungido, do Salvador, do Redentor, no Antigo Testamento. Na opinião de vocês, os 39 livros do Antigo Testamento falam de Jesus, sim ou não? Sim. Deem para mim um exemplo de um texto bíblico, de uma história bíblica, de algo nas páginas veterotestamentárias, aí, o Antigo Testamento, que aponta, que mostra Jesus de alguma maneira. Falem para mim, por favor. Profeta Isaías, o que mais? Alguma história bíblica, algum personagem? José. E Samuel, o irmão Neemias está falando aí. Gente, Moisés, o libertador, a saída de Israel do Egito, todos esses personagens e essas histórias, de alguma maneira, elas apontam para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Vamos pensar em Davi e Golias? Dá para enxergar o evangelho, a salvação, a obra de Cristo em Davi e Golias? O que vocês acham? Dá? De que forma? E aí, Júnior? Gente, olha só. O texto bíblico mostra que Golias é um afrontador, é um inimigo, sim ou não? E ele está zombando da glória e da pessoa do Deus de Israel. O que é que o inimigo das nossas almas, Satanás, faz diante de uma humanidade que deveria estar no centro da vontade de Deus e que está em um campo de batalha contra ele e não tem como vencer? O que é que o diabo faz da humanidade? Zomba, caçoa, debocha, e de alguma maneira o inimigo acha que isso é uma afronta contra a glória de Deus. Então, é uma figura muito clara do que vai acontecer. É claro que Jesus não é um pequeno Davi contra um Satanás que é um grande Golias, não. Mas se nós pensarmos nessa questão da afronta, é a mesma coisa. Quem é o Cristo? O Cristo, segundo aí alguns pregadores, é a pedra na funda de Davi, que acerta em cheio a testa do inimigo, que o derruba, que o mata, que vence a peleja em prol da glória do Deus de Israel. Então, de uma forma direta ou indireta, todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Ah, irmão Micael, então a partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia procurando Jesus nesses detalhes do Antigo Testamento. Não é isso. De forma natural, quando nós irmos lendo os textos bíblicos, essas verdades vão saltar diante dos nossos olhos. Por exemplo, José foi vendido pelos próprios. Jesus é judeu, seus irmãos são judeus. Quem é que vendeu Jesus? Quem é que traiu Jesus? Quem é que levou Jesus para as autoridades romanas?
Os próprios judeus, os seus irmãos. A Bíblia diz que José foi vendido por moedas de prata. Jesus foi vendido ali por Judas por moedas de prata. Então, o Samuel que o jovenzinho apresentou, Samuel é o único na Bíblia, junto com Jesus, a ter um triplo ministério. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Jesus foi rei, profeta e sacerdote. Então, essas questões ficam claras, apesar do nome de Jesus não aparecer no Antigo Testamento. O nome dele não aparece. O Deus Filho não aparece. Porém, está implícito em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Se nós pensarmos aí de forma mais direta, o livro dos Salmos é um dos livros que mais faz referência à vinda do Messias. E aí o livro traz para nós alguns exemplos. O Salmo 69, por exemplo, fala do sofrimento físico e emocional que o Messias passaria. Irmãos, olha aqui, vamos deixar claro um detalhe. Para os judeus, o Messias que viria não vinha para sofrer, não vinha. É por isso que um judeu, lendo o Salmo 69, não imaginava que aquilo era sobre o Salvador. Porque o judeu tem em mente que o Messias, o rei que vem, é um rei o quê? Então os judeus, eles esperam um rei, sim ou não? Mas não é um rei que vem para sofrer, é um rei político. Por que isso? Porque olha o contexto, gente. O reino do norte é destruído, 722 pela Síria. O reino do sul é invadido pela Babilônia, 586 a invasão final. Agora Roma é quem manda em Israel nos dias que precede a vinda de Jesus. É Roma quem manda. Eles estão esperando um rei, um Messias, que é um libertador, o quê? Político. E aí o Salmo 69 diz que o rei que vem para sofrer. O rei que vem para se entregar. O rei que vem para passar uma dor física e emocional muito grande. Então os judeus liam isso e não conseguiam enxergar o Messias. Mas hoje é muito claro a menção do sofrimento de Jesus no Salmo 69. Depois o Salmo 22, irmãos, esse aqui é um dos mais fantásticos. Quem lembra daquela frase de Jesus, aquela frase tão assim estranha, lá no Calvário, que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esta frase não é a autoria de Jesus. Esta frase é a autoria de Davi, no Salmo 22. Irmão Micael, por que é que Jesus usa essa frase de Davi? Porque Davi, de forma profética, em alguns salmos, por exemplo no 22, ele está fazendo uma profecia do que seria o sofrimento do Messias. Então Jesus toma emprestada aquela profecia para dizer aos judeus que estavam ali: gente, sabe aquilo que Davi escreveu? Deus meu, por que me desamparaste? É o que eu estou vivendo aqui na cruz. É o que eu estou experimentando aqui e agora. Era mais um dos salmos falando, mostrando a grandeza, mas também o sofrimento do Messias do
Salvador do Senhor Jesus Cristo. Depois, vários outros salmos, nós poderíamos citar muitos. Aqui eu trouxe a citação do Salmo 21, depois o Salmo 2, que o Messias é exaltado como rei, o Salmo 110, que apresenta ele como destruidor dos inimigos. Temos também o Salmo 24, talvez é um dos que a gente mais canta. Quem é o Rei da Glória? Abram, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte e poderoso. Gente, parece uma menção muito clara da ressurreição de Jesus, sim ou não? Quando Jesus ressuscitou e posteriormente ascendeu aos céus e entrou de volta na glória, parece que o salmista ali está ali nas mansões celestiais, vivenciando aquele momento. Irmão Micael, como que eles escreveram com tanta capacidade, com tanta exatidão, com tanta precisão? Que jeito, gente? De forma profética. É de uma maneira profética. É por isso que os salmistas, além de cantores, compositores, muitos deles foram profetas. Davi, aqui através dos salmos, ele atua como um profeta. Fica claro isso? Amém? Irmão Micael, eu queria pregar uma mensagem sobre Jesus em salmos. O que é que eu faço? Pegue um texto bíblico desse de salmo e encontre a situação nos evangelhos que Jesus passou por aquele momento. Você estuda os dois textos e leva os dois textos para o púlpito. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, por exemplo, no Salmo 24, que fala ali da exaltação do Jesus ressuscitado. Aí você, agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, por exemplo. Você lê os dois textos, explica aquilo e aplica a esperança da ressurreição para a igreja. Maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Você lê o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Agora abre a Bíblia aí em Mateus ou Lucas, ou no capítulo ali que mostra o sofrimento de Cristo no Calvário, faz uma ponte dos dois textos, uma mensagem maravilhosa sobre a crucificação, sobre o sofrimento de Cristo, sobre a agonia de Cristo na cruz por amor de nós. Então, queridos, fica muito claro aqui no livro dos Salmos essas menções sobre Jesus. Gente, é claro que nós poderíamos citar Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um. Nós poderíamos citar mais um monte de textos bíblicos do Antigo Testamento. Porém, aqui no curso teológico, nós trabalhamos com aquilo que é mais visível, mais real, mais concreto. Porque à medida do possível, nós estamos tentando fugir das suposições, fugir das alegorias e trabalhar com coisas concretas. Porque se a gente for trabalhar com as alegorias, nós temos milhares de textos. Quer ver um exemplo? Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Eu amo essa menção. Olha só. Em Números 26, tem uma menção de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus falou o que para Nicodemos? Assim como a serpente de metal foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Números 26 é a história que a serpente de bronze foi levantada no deserto para perdão dos pecados dos rebeldes e cura daqueles que haviam sido picados. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Quem olhou para aquela serpente no poste com arrependimento, fé e obediência, teve cura e perdão. Quem olhar para o Cordeiro de Deus no madeiro, com arrependimento, fé e obediência, vai receber cura e perdão. Então, tem inúmeros casos, inúmeras alegorias. Quer ver outra maravilhosa?
a saída do povo hebreu do Egito. O Egito é uma figura do mundo, Deus levanta o libertador, Moisés, que é uma figura de Jesus, e tira o povo do Egito. O povo já saiu do Egito e entrou na terra? Sim ou não? Não. Eles entraram na peregrinação no deserto. A peregrinação no deserto é uma figura da minha e da tua vida cristã. Tem os desafios, tem as dificuldades, tem as lutas, tem as provas, mas tem os milagres, tem as provisões de Deus, tem o cuidado de Deus, tem até a rocha que é Cristo, tem até o maná que cai do céu. Então, de forma ali simbólica, toda a Escritura mostra Cristo e o Evangelho. Amém? Agora, vamos trabalhar com o Antigo Testamento agora, vamos pensar junto em algo ainda mais concreto sobre o Messias no Antigo Testamento, que são as profecias do profeta Isaías. Gente, Isaías parece que é brincadeira, né? Isaías parece que é brincadeira. O camarada disse que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Irmãos, quem leu Isaías capítulo 9, quando Isaías escreveu isso, por volta, gente, nós não estamos falando de um homem que viveu nos dias de Jesus, nós estamos falando de um homem que viveu entre 750 e 700 a.C. Aí o camarada é tomado por Deus e fala assim: uma virgem vai ter um filho. Ô Isaías, é brincadeira, né? Virgem não engravida, não concebe. Aí depois nós temos o Isaías, irmãos, falando o quê? Depois nós temos o Isaías falando do servo sofredor, que é aquele capítulo maravilhoso de Isaías, todo mundo cita, o Isaías 43 lá, quem deu crédito à nossa pregação, e etc. E assim vai. Irmãos, as menções que Isaías faz do Messias, elas são muito visíveis. Parece que ele está ao pé da cruz, vendo o sofrimento de Jesus. No capítulo 9, por exemplo, ele fala que o Messias seria a luz que iluminaria quem estava em trevas. Irmãos, João capítulo 1, daqui a pouco nós vamos ver. João diz que ele era a luz dos homens. João chegou a escrever das palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo. E quem está em mim, disse Jesus, não andará em trevas. Um dos versículos que eu amo sobre esse assunto de Jesus sendo a luz é de João 12:35. Jesus disse assim para os discípulos: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, quem tem Jesus, quem está com Cristo, não anda mais nas trevas, ele anda na luz. E quem anda na luz sabe para onde está indo, sabe para onde vai. Amém? Então, Isaías faz essas menções maravilhosas que nunca haviam sido proclamadas, conhecidas por ninguém. E Isaías traz essas profecias maravilhosas. No capítulo 11, irmãos, Isaías apresenta o Messias como o ungido de Deus. E sabe algo que assim me choca demais em Isaías 11? É o versículo que ele diz, versículos 1 e 2, ele diz assim, que sobre o Messias repousará o Espírito do Senhor. Então, ele usa o verbo repousará, repousar. Gente,
No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor não repousava sobre ninguém. O Espírito do Senhor tomava as pessoas, se apoderava das pessoas, usava as pessoas. Lembra de Sansão? Lembram? O Espírito do Senhor vinha sobre ele, ganhava uma força que... Ah, irmão Micael, Sansão fazia aquilo a hora que queria. Claro que não. Era quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Agora, repousar... O Espírito Santo só passou a repousar, a fazer morada nos crentes, depois que Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Porque antes o Espírito não repousava sobre ninguém. Aí Isaías diz, 700 anos antes de Cristo, vai vir um rei aí, e o Espírito do Senhor vai repousar sobre ele. Não é que o Espírito vai vir e vai fazer uns negócios e vai embora. Não é que o Espírito vai vir curar uns enfermos e voltar para o céu. Não é que o Espírito vai vir e usar esse rei para libertar uns endemoniados e depois partir. Não. O Espírito do Senhor vai repousar sobre ele. E quando Jesus leu as Escrituras em Lucas 4, lá na sinagoga de Nazaré, o texto bíblico de Isaías, não me falha a memória, 61 que ele leu, diz o quê? O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus não disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o Espírito do Senhor havia vindo sobre ele e retornaria. Jesus disse, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele está aqui comigo, ele permanece comigo. E essa verdade maravilhosa já havia sido profetizada pelo profeta Isaías. Então fica claro, amados irmãos, essas referências muito claras de Jesus no Antigo Testamento, amém? Dúvidas, perguntas, comentários, quem se habilita? Alguém? Amém? Nossa, perfeito, Júnior, muito bem lembrado. Irmãos, a história de Oséias é uma figura claríssima. Qual é a figura ali da história de Oséias? Deus visita um profeta que é fiel a ele e diz, Oséias, tem uma missão para você aí. Pois não, Senhor. Eu quero que você mostre a infidelidade de Israel, do reino do norte, para comigo. Eu sou um esposo fiel, mas eu tenho uma esposa infiel. Deus falando para Oséias. O que é que o Senhor quer? Eu quero que você tome uma mulher prostituta como esposa. Mas qual era o objetivo de Deus? Que o povo olhasse para Oséias e dissesse assim, rapaz, essa mulher não te merece. Você precisa ir embora. Você precisa abandonar essa mulher. E quando o povo dissesse isso, Oséias profetizaria. Pois bem, nós, Israel, somos essa mulher. E eu sou a figura do esposo fiel de Deus na história. De forma aplicativa, esse é o relacionamento de Cristo com a humanidade. Cristo é o marido fiel, o noivo fiel. Cristo é o noivo fiel e verdadeiro, irmãos. E as pessoas que o conhecem, sabem da sua fidelidade e o traem. Irmão Micael, trair Jesus é só se prostrar diante de uma imagem de escultura? De forma alguma. É colocar em primeiro lugar no seu coração e na sua vida algo ou alguém no lugar de Cristo, que é o pecado da idolatria. Então, quando a pessoa é conhecedora da fidelidade do nosso Oséias, do nosso noivo que é Cristo, e o abandona para servir a outra coisa, a outros deuses,
para colocar algo no lugar do noivo como centro do seu coração, é a figura da... Como é que era o nome, gente? Da esposa do Oséias? Da Gomer. É a figura da Gomer. Perfeito. É a figura da Gomer. Se eu viro as costas para o meu Salvador, para o meu noivo, para o meu Cristo, eu estou fazendo o que Gomer fazia com Oséias. O que Israel estava fazendo com Deus. Amém? Vamos seguir. A cristologia nos evangelhos sinóticos. Gente, vamos lá. Sim, o aluno Neemias. E a história do pão? E aquele moço? 5 pão e 2 peixinhos? Não, o outro. Que o menino só tinha um pão. E o outro homem queria. Ixi, essa daí é do desenho bíblico. Gente, evangelhos sinóticos ou sinópticos. Quais são esses evangelhos? Vamos lá? Por que tem o nome de sinóticos? Eles são repetitivos ou parecidos. São semelhantes. Pessoal, olha só. Nós estudamos isso aqui lá no livro de Introdução ao Novo Testamento. Uma porcentagem muito grande do que tem em uma narrativa também tem na outra. E olha só, os evangelhos sinóticos, eles também nos apresentam uma cristologia, uma doutrina de Cristo. Porém, olha aqui para mim um minuto, deixa eu explicar uma coisa muito importante. Nos evangelhos sinóticos está aquilo que é chamado na teologia de baixa cristologia. Vamos repetir? Baixa cristologia. Não entenda baixa aqui como, vou usar o portuguêsão, furreca. Não entenda baixa aqui no sentido pejorativo. Os milagres mais fraquinhos, os milagres mais nada a ver, negócio de andar sobre as águas, negócio aí de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças com 5 pães e 2 peixes. Não entenda a baixa cristologia aqui no sentido pejorativo, por bondade. O baixa cristologia que a teologia coloca, que está nos evangelhos sinóticos, é no sentido da doutrina cristológica, da doutrina de Cristo sendo 100% homem e 100% Deus. Ô irmão, vigia. Cristo 100% homem e 100% Deus. Nesse sentido, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são mais simples. Por quê? Porque o objetivo deles é apresentar mais os feitos de Jesus. O Jesus que é poderoso, que veio para curar, libertar, veio para vencer o diabo, veio para destruir as obras do Satanás, veio para pregoar liberdade aos cativos, vista aos cegos e etc. Então, esse é o objetivo do Mateus, do Marcos e do Lucas. Irmão Micael, e o João, que é o nosso próximo capítulo? O João já trabalha com uma alta cristologia. Porque o foco de João não é mostrar os feitos de Jesus, e sim a pessoa. Fica claro isso, irmãos? Amém? Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas relatam mais de 20 milagres. João só relata 7. Porque o objetivo de João não é mostrar o Jesus que fazia, mas o Jesus que é. Tanto é que Mateus e Lucas, por exemplo, apresentam a genealogia de Jesus, sim ou não? João não mexe com genealogia. João já começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João quer mostrar o quê? O Cristo divino.
João quer mostrar a cristologia mais profunda, mais alta, mais gloriosa. Então, nos evangelhos, qual é uma das preocupações cristológicas? O que é que tem de cristologia nos evangelhos? Principalmente em Mateus. Jesus sendo apresentado como quem? Filho de Davi. Por que isso, pessoal? Por que isso? Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, Deus havia prometido para Davi que ele não ia construir o templo. O Natan até foi na emoção, né? O profeta Natan foi na emoção aquele dia. Davi falou: rapaz, a arca de Deus está lá naquela tendinha, eu estou morando nesse palácio, coisa mais linda, preciso fazer um templo lindo para Deus. A intenção é boa, irmão? Sim ou não? Mas nem sempre a intenção basta. Nem sempre. A intenção precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Aí o Natan, irmãos, Natan era ser humano, como eu e você. Vai nessa tua força, meu rei. Deus é contigo, rapaz. A coisa vai prosperar. Você pode fazer o templo, coisa linda, maravilha de Deus. Aí Natan foi embora, Jeová desceu lá. Natan, vou falar uma coisinha para ti. Não tem nada a ver com isso aí não. Tô nesse negócio aí não. Davi é guerreiro, tem as mãos sujas de sangue. Eu escolhi ele para livrar Israel da mão dos inimigos. Quem vai construir o templo é um dos filhos de Davi, não é Davi. E aí, Serginho, o que faz? Passa... Carça a cara, vai lá no palácio. Ô rei, é o seguinte, eu fui pela carne aí agora há pouco. Deus foi lá falar comigo agora e disse que nada de templo. O senhor vai ter até a planta do templo, mas quem vai construir é o seu filho, Salomão. E aí Deus abençoou e a obra do templo foi concluída. Agora, o que é fato, irmãos? Nesse dia, Deus tomou a boca do profeta Natan, dizendo para Davi que o cetro, o governo, a linhagem real não se apartaria da casa de Davi. Da descendência de Davi é que viria o Messias. Da descendência de Davi é que nasceria o Salvador. E isso é comprovado e proclamado nos evangelhos sinóticos, quando Jesus é chamado de filho de Davi. Bartimeu, por exemplo, eu costumo brincar, Malaudiné, que era o cego que mais enxergou na história. Bartimeu era o cego que mais via. Ele só não via literalmente, irmãos, porque ele enxergava muito mais que muita gente. Os homens falavam assim: quem é esse Jesus? Uns diziam: é um rabino, é um nazareno. Outros diziam: não vale nada. Outros diziam: ele é gente boa demais. Outro dizia: eu acho que ele é o Messias. O Bartimeu viu o que quase ninguém viu. Esse homem é o filho de Davi. Esse homem é aquele que foi profetizado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Esse homem é o rei que veio e que reinará para sempre. Por isso que quando alguém chama Jesus de filho de Davi no texto bíblico, nos evangelhos sinóticos, vocês podem perceber, Jesus parava tudo, parava a multidão e ia ouvir essa pessoa, ia atender essa pessoa. Então, isso é cristologia apresentada nos evangelhos sinóticos. Depois, irmãos, nós precisamos entender que os evangelistas, eles deram um nó na cabeça dos judeus, porque eles tiveram que redefinir as expectativas messiânicas deles, Jonathan. Porque os judeus esperavam o Messias político, esperavam o Messias libertador do jugo romano, e quando Mateus, Marcos e Lucas foram escrever, eles tiveram que deixar claro que o Messias não era um salvador político, mas um salvador o quê?
religioso ou espiritual. Irmãos, Jesus veio e estabeleceu o seu reino, sim ou não? Claro que sim. Ah, irmão Micael, mas eu não vejo Jesus num trono com uma coroa de ouro, um cetro na mão. Ok, mas ele é o rei do meu e do seu coração. Ele é o rei das nossas vidas. Ele deve ser o rei que governa sobre nós, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Por que isso? Porque o reino que Jesus veio trazer, o reino que Jesus veio implantar, ele até vai se transformar em um reino visível no futuro. Mas por ora é um reino espiritual. No reino espiritual, irmãos, quem governa é Cristo. No reino espiritual, quem governa não é o diabo, não é Satanás. No reino espiritual, quem domina é o Messias, é o Cristo, o Salvador, Jesus. Então, os evangelistas tiveram que redefinir essa ideia cristológica na mente e no coração daquelas pessoas. E por fim, aí nos evangelhos sinóticos, Jesus também é apresentado muitas vezes como filho de Deus ou como filho do homem. Ô gente, presta atenção numa coisa. Vocês acham mesmo que os fariseus queriam matar Jesus porque ele curava no sábado? Vocês acham isso mesmo? O que vocês acham? Tudo bem considerar ele um rebelde, um herege, um traidor da lei, mas matar, Rafa, o cara porque desobedecia a lei de guardar o sábado, será que era por isso mesmo? Será que era por isso mesmo, de verdade? Eu acho que era inveja. Inveja? Inveja do que, irmã Jaqueline? Porque ele fazia? Ninguém mais fazia o que ele fazia. Gente, nós temos na Bíblia por pelo menos 5 vezes, quantas vezes? Os judeus tentando matar Jesus, os líderes judaicos, pelo menos 5. Em todas elas Jesus escapou, algumas visivelmente, outras milagrosamente. Chegaram a tentar empurrá-lo de uma montanha, a Bíblia diz, de um monte, para matá-lo. Por que é que Jesus fugia? Será que ele tinha medo? Ai, estou morrendo de medo, olha, vai jogar eu aqui dessa montanha, eu vou cair lá embaixo, vou morrer, olha só, eu vou dar um... Até porque não dava para matá-lo, né? Até porque não dava para matá-lo, porque não tinha pecado, a morte não poderia tocá-lo. Mas Jesus não fugia deles por medo. As 5 vezes que os judeus tentam tirar a vida de Jesus, é porque de alguma forma Jesus havia dito: eu sou filho de Deus. Irmãos, isso para eles era uma blasfêmia, era uma loucura, era algo assim surreal, era algo, esse camarada está fora de si, eles diziam. Chegaram a dizer o quê? Esse camarada tem demônio. Só pode ter demônio para falar uma coisa dessa. Jesus olhou para eles e falou assim: ó, vocês estão achando que Abraão é o pai de vocês? O pai de vocês é o diabo. João 8. Que diabo coisa nenhuma. Estou contextualizando, hein? Século 21. Diabo coisa nenhuma, Jesus. Você está louco. Você está maluco. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus olha para eles e fala assim: tá aqui quem veio antes de Abraão. Ixi. Eles olharam e disseram: esse camarada tem 30 anos. Como é que pode dizer que veio antes de Abraão? Aí Jesus, para deixar eles mais bravos ainda, disse assim: ó, Abraão quis ver o meu dia e viu. Abraão quis ver o meu dia e viu. Qual foi o dia de Cristo? Da ressurreição. E Abraão teve uma visão da ressurreição quando não precisou matar Isaac. E o cordeiro foi sacrificado no lugar do Isaac.
Irmãos, os judeus ficaram malucos com aquilo. Os judeus ficaram endemoniados com aquilo. Eles quiseram tentar matar Jesus de qualquer forma depois daquilo. Porque Jesus estava mostrando e dizendo que ele era filho de Deus. Os judeus não tinham Deus como pai. Eles tinham Deus como Yahvé, como Adonai, como Senhor. Nem o nome de Deus eles não pronunciavam com medo de ferir o terceiro mandamento. Irmãos, a religião judaica era uma religião de medo de Deus. Não era uma religião de temor a Deus. É por isso que Jesus vai ensinar a oração para os discípulos e diz o quê? Vós orareis assim: Pai nosso que está no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande, Ele é o que se mandar a terra some de uma vez, Ele é o que pode estender o dedo e matar todo mundo de uma vez, mas Ele também é o nosso Pai, o nosso Pai. O Evangelho resgata a essência da revelação de Deus como Pai, como aquele que está junto de nós, enquanto o judaísmo considerava Deus como um ser assim terrível, e o povo tinha medo de Deus. Aí, queridos irmãos, Jesus se apresenta. Olha só, qual que é a grande indagação de Anás, de Caifás ali diante de Jesus? Se você é o Messias, você tem que falar logo, porque eles, como sumo sacerdote, eles sabiam que o Messias seria filho de Deus. E o que é que eles estão pensando? Se nós matarmos ele, crucificá-lo, e ele for o filho de Deus, nós estamos arrumando um problema. Que foi o que o Rabino Gamaliel disse lá em Atos para os líderes judaicos que perseguiam a igreja. Ô gente, se essa história de religião de Jesus for mentira, daqui uns dias esse negócio acaba, é fogo de palha. Mas se for verdade, nós estamos perseguindo o próprio filho de... O judaísmo sabia que o Messias seria o filho de Deus. E infelizmente Anás e Caifás, movidos pela vontade de agradar o povo, pela complacência, quiseram se isentar da responsabilidade e autorizaram levar Jesus para as autoridades romanas, que confirmaram a autorização para crucificá-lo. E eles crucificaram quem? O Filho de Deus. Eles crucificaram o Filho de Deus. Vocês lembram o que o soldado disse lá no pé da cruz? A hora que Jesus... Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou, a Bíblia diz. Sim ou não? Quando Jesus expirou, o que aconteceu na terra? Irmão, não tem terremoto em Israel não. Aquilo ali é a placa tectônica perfeita. Não tem terremoto ali. Ali não é região de terremoto. Ali não é. Muitos países ali do Oriente Médio e etc. tem terremoto. Israel não tem histórico de terremoto. Sabe qual que havia sido o grande terremoto ali naquela região? O dia que Josué atravessou o Rio Jordão. Que a Bíblia diz que as águas pararam em cima e o curso seguiu para baixo. Aquilo ali foi um terremoto em Israel. Não tem outros monte de relatos de terremoto. Tem uma outra referência nos dias do rei Uzias e só. Israel não era acostumado a ter terremoto. O soldado romano está ali, ó, no pé da cruz. Primeiro, irmãos, isso é. Primeiro ele ouviu Jesus dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Depois ouviu Jesus dizer: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E aí ele está presenciando, ele está vendo tudo aquilo. Das 9 da manhã às 3 da tarde, ele está ali ao pé da cruz vendo Jesus. As atitudes últimas de Jesus. Quando a terra tremeu, ele reconheceu o quê?
verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Mas a consumada não é humilhação, porque a esponja na boca dele pro vinagre. Ô, irmão Fábio, pode não ter sido a maior das humilhações, mas foi uma das grandes humilhações que Jesus sofreu na crucificação. Ele fala que está consumando. Porque ele diz: tenho sede. Por que isso, irmãos? O fato da pessoa estar ali pendurada na cruz, principalmente para falar, os estudiosos, médicos, o que eles dizem? Quando a pessoa está pendurada na posição que Jesus estava, a respiração fica muito ofegante, muito difícil. E para pronunciar alguma palavra, Jesus tinha que fazer muita força nos pés e se erguer, para que a parte do miocárdio ali, da respiração, do diafragma, pudesse se abrir e ele conseguisse falar alguma coisa. E nós temos 7 frases de Jesus na cruz, 7 falas de Jesus. Nas 7 ele teve que passar por esse sofrimento. E uma delas foi essa: tenho sede. E a Bíblia diz que ao invés de dar sede, dar água para Jesus, eles deram vinagre. E aí até tem uma pequena discussão: será que ele bebeu? Será que ele cuspiu? O mais provável é que Jesus, quando a esponja veio com o vinagre, conforme um dos evangelhos relata, ele não tomou esse vinagre e aí acontece dele se entregar totalmente e dizer: o está consumado. Nessa última fala, nesse último momento, nessa última instância. Então o que ocorre? Jesus, como Filho de Deus, ele foi extremamente perseguido pelos judeus por conta dessa realidade, dele ser o Filho de Deus, dele se revelar algumas vezes como Filho de Deus. E a outra revelação cristológica dos evangelhos sinóticos é Jesus como Filho do homem. Aproximadamente, o livro coloca aí para nós que pelo menos 69 vezes, Jesus se apresenta como Filho do homem. Essa menção, irmãos, ela aparece muito, nós estudamos aqui, no livro do profeta... Qual? Ezequiel, Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, muitas vezes o profeta é chamado de Filho do homem, revelando o que, irmãos? A humanidade, a fragilidade do profeta Ezequiel. E ali, Jesus se apresenta várias vezes como Filho do homem. Talvez uma das mais famosas é o caso de Zaqueu, Lucas 19:10, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a opinião mais aceita dos estudiosos é que Jesus se apresentava como Filho do homem nesse sentido, de mostrar para eles: olha, eu sou ser humano, eu sou 100% Deus, mas também sou 100% homem. E aí nós estudamos na aula passada sobre a humanidade de Jesus, sobre todas as características de um ser humano, a personalidade humana, que Jesus também teve nos 33 anos que esteve nessa terra. Hoje, irmãos, Jesus é um ser humano comum lá no céu? Hoje Jesus é o quê? Continua sendo Deus e como homem? Corpo glorificado. Jesus está nos céus, à destra do Pai, com o corpo glorificado. Isso é maravilhoso, porque a cristologia paulina ensina que eu posso ter certeza que eu vou ressuscitar. Posso ter certeza, se eu cair duro aqui agora, morrer, eu posso ter certeza que um dia eu ressuscitarei e terei um corpo de glória, não porque eu fui bom,
não porque eu fui 100% fiel, não porque eu fui maravilhoso, olha, um crente perfeito, não, mas porque ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. A nossa esperança está nele, a nossa confiança está nele. E graças a ele por isso. Amém, queridos? Vamos seguir para a Cristologia Joanina? Opa! Cristologia Joanina, capítulo 3. Aí vamos falar sobre a visão do apóstolo João sobre Cristo. Gente, olha só. João, logo no capítulo 1, verso 1, ele apresenta Jesus como verbo. E a palavra verbo, na língua grega, no Novo Testamento, no grego koiné, é a palavra logos. Quem aqui já ouviu falar que Jesus é o logos? Quem já ouviu isso? Isso é porque a palavra logos significa o verbo. E olha só, queridos, qual que é a ideia do logos pré-existente? Qual que é a ideia do apóstolo João, escrevendo para o público cristão, apresentar Jesus dessa forma? É mostrar que Jesus não era Deus somente naqueles dias e naquele momento. Não é apresentar Jesus apenas como Deus que encarnou e habitou entre nós, mas é mostrar que Jesus é Deus desde a eternidade. Esta é a ideia de João. É dizer, olha, o nosso Salvador, o nosso Redentor, não é que ele foi apenas Deus encarnado no ventre da jovem camponesa virgem por nome de Maria, não. O nosso Cristo, ele é existente desde antes do próprio princípio ser criado. Porque qual que é a ideia de Gênesis 1? Vocês lembram? O que diz lá em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que é que João trabalha em João 1? No princípio, era o verbo. É proposital, irmãos, a escrita joanina começar da mesma forma de Gênesis 1 e 1. É de propósito. É para dizer o seguinte, olha, no princípio, lembra lá de Gênesis? Lembra? Lembra lá que Deus criou os céus e a terra? Pois é, o verbo estava lá. O Jesus que nós pregamos estava lá naquele dia que Deus disse, vamos fazer os céus e a terra. Alguém ia comentar? Não? Então essa, irmãos, é a ideia do apóstolo João quando ele começa o seu relato evangelístico dessa forma. E o versículo 14, gente, ó, João 1,14, e aqui vale anotar, ó, que João vai trabalhar com a alta cristologia, no sentido de uma cristologia mais profunda sobre a pessoa do Cristo. Olha o que João vai escrever, eu vou ler. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, nós vimos, os seres humanos, a humanidade, pôde ver, pôde contemplar a glória do Pai através de quem? Através de Jesus. Em Cristo está, irmãos, toda a revelação de Deus. Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Toda a revelação da Trindade foi manifesta na encarnação e na vinda do Deus Filho por nome de Jesus. Fica claro isso? Amém? Então a cristologia joanina tem esse propósito
Depois nós temos João apresentando, olha só, a título de curiosidade, o eu sou que aparece em João é a expressão ego eimi. Ego eimi. É a mesma expressão de Êxodo 3, em que Deus disse para Moisés o quê? Quando perguntar quem te enviou, você vai dizer que eu sou. Você vai dizer que o eu sou te enviou. A expressão eu sou no hebraico, Erier, Asher, Erier, é uma... E aí tem que arrastar a garganta e... Não vou dar nem conta de fazer isso aqui agora. É bem arrastado, o hebraico tem essa eufonia, essa pronúncia. Quando Deus disse, o Deus Pai, disse lá para Moisés, você vai dizer que eu sou esse nome? A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, traduz o nome de Deus dessa forma, ego eimi, que é eu sou. Todas as vezes que Jesus disse eu sou, é assim que está. Ou seja, todas as vezes que Jesus disse eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Todas as vezes que Jesus se apresentou como grande eu sou, ele está se apresentando com o mesmo nome que o Deus Pai se apresentou para Moisés, lá no deserto, para convocá-lo para libertar o povo. Então, queridos, o que é que Cristo está fazendo nos evangelhos? Se colocando em igualdade com o Pai. Agora, vocês sabem o que me chama muito a atenção? São pelo menos 8 vezes que Jesus vai dizer o eu sou. Por 7 vezes ele coloca algo junto, que são aquelas expressões que eu já disse. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas e assim por diante. Eu sou o bom pastor e assim por diante. 7 vezes. As 7 vezes está no evangelho escrito por João. As 7 vezes. Em uma oitava vez, que é quando Jesus fala lá sobre Abraão, que eu disse agora há pouco, ele falou de novo para os discípulos, para os judeus. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mas a vez que mais me impacta, irmão Vivaldo, é quando eles vão prender Jesus no Getsemane. Eles chegam para prender Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que Judas dá o... Aí Jesus pergunta o quê? A quem buscais? Vocês estão aqui atrás de quem? O que eles respondem? Jesus, o Nazareno. Tá torto aí? Nós buscamos a Jesus, o Nazareno. Obrigado, irmão Fábio. Nós queremos prender Jesus, o Nazareno. Aí o que é que Jesus fala na hora? Eu sou. Perfeito, Júnior. O que é que acontece com os soldados, com os principais dos judeus? O que é que acontece? E não caíram no espírito não, viu, irmão? Não caíram no espírito não. Todos eles caíram por terra quando Jesus disse, eu sou. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Independente de qualquer circunstância, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é. E pronto, acabou. Ele é. É por isso que um dos atributos de Deus, uma das características do caráter de Deus, é a imutabilidade. Deus não muda. O ser humano pode ser quem for e fazer o que quiser. Deus permanece o mesmo.
Agora, sabe o que é que muda? Como nós nos relacionamos com Ele. Porque Maria estava, Jesus olhou ali no contexto, Marta, Maria, e disse: você está chorando? Tô. Então para você eu sou a ressurreição e a vida. O dia que o povo estava com sede espiritual em João 7, Jesus disse: eu sou, venha a mim e beba, todo mundo que tem sede. O dia que o povo estava com fome, mas não era fome de um pão da terra, que a gente come agora, daqui 2 horas está com mais fome. O povo estava com fome da presença de Deus, de algo espiritual. Jesus disse: eu sou. Você tem fome de alma? Você tem fome na tua alma aí? Para você eu sou o pão da vida. Então, quando os seres humanos se relacionavam e se relacionam com Jesus de forma sincera, real, demonstrando a sua necessidade, a sua pequenez, Jesus se apresenta como eu sou de forma maravilhosa. Mas quando o ser humano vem para Jesus com prepotência, com arrogância, para prender, para zombar, para escarnecer, ele é o eu sou que derrubou. Ele é o eu sou pesado. Ele é o eu sou poderoso. Irmão Micael, por que aqueles homens não morreram ali na hora? Porque Jesus teve misericórdia deles, irmãos. Porque o impacto da fala de Jesus e a queda daqueles homens era para que eles morressem. Acorda o aluno aí. Irmãos, amém? Fica claro isso? Amém? Amém. Vamos seguir? Ô irmão, ajuda o professor aí, irmão. Vai lá lavar o rosto, vai? Vai lá, filho. Vai lá, lava o rosto. Oi? Pode? Maravilha, ótimo. Senão depois ele não deixa a irmã ele dormir de noite. Dormir agora, irmãos, misericórdia. Gente, capítulo 4, a Cristologia Paulina. Que horas são aí, por favor? Ótimo. Gente, vamos lá. Cristologia Paulina. Quem quiser ir acompanhando no livro, página 93. 93, pessoal. Cristologia Paulina. Gente, olha só. Nós sempre comentamos muito sobre quem era o apóstolo Paulo, os feitos do apóstolo Paulo, sempre comentamos bastante. Eu tenho aqui, tranquilo. Sempre comentamos bastante sobre ele e os seus feitos. Agora, o que é interessante na Cristologia Paulina? Olha só, pessoal. Mateus e Marcos. Lucas não. Lucas é igual Paulo e eu e você. Mas Mateus e Marcos viram Jesus pessoalmente, sim ou não? Mateus era até um dos discípulos, dos apóstolos. João era o apóstolo mais chegado, sim ou não? Então eles escreveram daquilo que eles viram. João chega a dizer que o que nós vimos, ouvimos e até tocamos, é dele que nós escrevemos, porque João estava ali com o mestre, junto com o mestre. Lucas escreveu segundo pesquisas. Mas, irmãos, Lucas faz parte ali dos primeiros anos da igreja. Paulo tem uma característica bem interessante, parecida conosco, do ponto de vista de fazer cristologia e de falar da doutrina de Cristo. O que é? Paulo não viu Jesus pessoalmente. Paulo não andou com Jesus pessoalmente. Você pode dizer assim: irmão Micael, eu sei pouco sobre Jesus porque eu não vivi no tempo dele. Paulo também não viveu com ele. Irmão Micael, eu sei pouco sobre Jesus porque eu não fui um dos 12. Paulo também não foi um dos 12. As grandes revelações de Paulo que estão nas suas 13 epístolas, nas suas 13 cartas, ele recebeu de Cristo, irmãos,
na sua caminhada cristã. Revelações espirituais, sobrenaturais, a própria leitura do Antigo Testamento que Paulo fez depois de convertido, foi algo que o fez crescer muito no entendimento do Evangelho. E nessas coisas nós somos semelhantes ao apóstolo Paulo. Pode ser que nós nunca vamos ser um grande missionário, pregador, escritor como Paulo, isso é fato. Mas, assim como ele, Paulo teve que fazer cristologia a partir dos escritos da Bíblia, o pouco que já estava escrito, e do seu relacionamento pessoal com Cristo. É por isso que nós vemos na cristologia de Paulo questões assim muito diretas, irmão Fernando. Paulo nunca se preocupou em falar da genealogia de Jesus, nunca. Olha, Jesus, pelo lado de José, Jesus veio da descendência de Davi, e pelo lado de Maria, também passa pela descendência de Davi. Olha, assim como Lucas, eu vou começar aqui pela linhagem davídica. Olha como Mateus, eu vou voltar lá em Adão. Não. Paulo não tem essa preocupação. Porque Paulo não vai discorrer a cristologia no sentido, irmãos, do ser humano Jesus, de morar em Nazaré, ter nascido em Belém, não. A ideia da cristologia de Paulo é mostrar um Cristo que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos justificar diante de Deus e está à destra de Deus intercedendo por nós diariamente. Parece que é uma cristologia mais na prática, sim ou não? É mostrar o que Jesus fez na prática, a morte e ressurreição na prática, e o que isso tem de relevância na minha e na sua vida como crentes, como salvos, como convertidos. Por isso que é tão gostoso você pegar os escritos de Paulo e ler sobre Cristo. Você vê lá, por exemplo, irmãos, e aí me perdoem a preferência, mas a carta aos Romanos é um negócio assim surreal, né? Ali Paulo diz, olha, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo é a propiciação dos nossos pecados. O que é isso? O que era a doutrina da propiciação na antiga aliança? Os seres humanos, eles tinham uma dívida, e aí matava-se o animal uma vez por ano, para que a dívida dos seres humanos fosse coberta, não era paga, era só coberta os pecados. Aí Paulo diz, não. Cristo com o seu sangue foi a propiciação de uma vez por todas dos nossos pecados. Com o seu sangue ele pagou a nossa dívida, ele quitou a nossa dívida. Paulo fala da cristologia nesse sentido assim muito profundo. E o impacto que a pessoa de Cristo e a obra de Cristo tem, ou deveria ter, na vida daqueles que seguem Jesus, na vida daqueles que são os discípulos de Jesus. Outro aspecto, irmãos, é que Paulo trata Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, como segundo Adão. A gente já comentou sobre isso na aula passada, porque o primeiro Adão foi o primeiro homem, o primeiro ser humano formado pelas mãos do próprio Deus, da própria divindade. Cristo agora é o último Adão, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. O primeiro Adão pecou no jardim, caiu no jardim, prejudicou toda a humanidade. O segundo Adão venceu na cruz, venceu diante de toda aquela situação de sofrimento, de queda do ser humano pecador, falho como era, mas Cristo venceu por nós, o Cordeiro de Deus sem pecado venceu por nós, e então ele é o último Adão, e através de Jesus todos nós temos a salvação. Esses dias uma pessoa comentou assim, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Verdade ou mentira? Verdade.
Em parte verdade, em parte mentira. Gente, olha só. Nós não estávamos lá. Nós não estávamos lá. Mas na queda de Adão, toda a humanidade caiu. Toda a humanidade pecou. Agora, convenhamos. Eu não estava no madeiro. Nas minhas mãos não tem marca. O meu peito não foi perfurado por uma lança. De mim não vazou água e sangue. Eu não tive que ficar sepultado. Por mais que foram só ali 3 dias na contagem judaica. Mas eu não tive que passar nada disso. E eu tenho um céu de glória me esperando. Então, essa é a ideia de Paulo. Nós não tínhamos a culpa de Adão, mas a culpa se arrastou para toda a humanidade. Nós não tínhamos direito à salvação efetuada por Cristo, mas por sua infinita graça, Ele nos deu esse direito. Amém, irmãos? Sim. E a promessa de Deus, quando Deus fala para Abraão, né? Ele iria abençoar os que te abençoarem, e iria amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão perdidos toda a família da terra. Perfeito. Ali era o estabelecimento do pacto, né, de Deus com Abraão e, consequentemente, do pacto de Deus com Israel. Irmãos, olha só, Paulo também apresenta, assim como o autor aos Hebreus, que é o nosso capítulo conclusivo de hoje, Paulo também apresenta Cristo como nosso mediador. Paulo, ele é muito claro nessa ideia, a cristologia paulina, ela é muito clara, e eu vou bater nessa tecla com vocês os 2 anos que vocês estiverem aqui. Nós precisamos pregar essa doutrina. Nós precisamos. A gente não fala sobre o Cristo que está à destra do Pai intercedendo por nós. A gente não fala sobre isso. Vocês acreditam que tem irmãos na igreja que não oram em casa porque eles acreditam que não sabem orar? Oh Deus, eu queria tanto orar aqui um pouco, mas não sei orar. Você já está orando, criatura? Ah, irmão Micael, mas eu não sei assim, sabe? Umas palavras legais, bonitas. E quem é que disse que isso quer orar? Sabe esse negócio que a gente vê no culto? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui. Parecendo a narração, né? Estamos aqui agora, Senhor! E aí continua a oração. Irmãos, alguém pode orar assim? Até pode. Até pode. Mas não precisa orar dessa forma para orar. O simples fato de conversar com Deus, ir ao Pai no nome de Jesus, já é uma oração. Então estou indo bem. Pronto. Você está indo ao Pai em nome de Jesus? Pronto. Acabou. Eu já me questionei várias vezes. Não tenho palavra, não sei conversar com Deus. Agora, mas Jaqueline, vamos pegar uma coisa? Se a hora que dobra o joelho, ou que começa a falar com o Pai no nome de Jesus, o crente imaginar que o Deus Filho, em corpo glorioso, está ali diante do Pai, assim, ó, o Pai, é a Jaqueline lá que está clamando. Ela não merece não, viu, Senhor? Ela não merece não. Miserável e pecadora. Mas se o Senhor olhar lá para ela, o Senhor já não vai ver a Jaqueline. O Senhor vai ver uma filha do Senhor. Porque é o seguinte, Pai, ela foi uma daquelas que o Senhor disse que quem cresce em mim daria o direito de ser filho do Senhor. Então eu estou aqui para ajudar ela nessa oração aí, tá bom, Pai? Se o crente imaginar que Jesus está ali diante do Pai fazendo isso todas as vezes que ele ora, irmão, não tem Satanás, desânimo, opressão que impeça você
seja de joelho, seja no seu carro, na sua casa, seja deitado, seja onde for você, de ter a alegria de conversar com o Pai. Mas é aquilo que acontece, eu não ajoelhei, não tem nada, você não sai nada, você fica nada. Fica lá. Fica lá. Fala, Pai, estou aqui, não sei o que dizer, mas estou aqui falando para o Senhor, estou aqui, sabe? Porque, irmãos, olha só, e aí a gente já vai para um outro estudo, eu vou só abrir um parêntese para fechar. Os primeiros 10, 15 minutos da oração são os mais difíceis, são os piores. Os primeiros 10, 15 minutos de oração são os mais complicados. Por quê? Porque se você chegar assim, ó Pai, em nome de Jesus, estou aqui para agradecer por isso, e para te pedir isso, acabou. Fala, rapaz do céu, parece que eu tenho tanto problema e foi tão rápido. Irmão, eu nunca vi, os problemas tem dois óculos que a gente olha para os problemas. Se você olhar para os problemas com o óculos, com a visão humana, parece que você vê 1 turbilhão de coisas, 1 milhão de problemas para ser resolvido. Se você veste o óculos da oração e olha para os problemas orando, parece que os problemas ficam tão rápido, tão pouco, 5 minutos já ora por tudo. Senhor, já acabei? E aí, irmãos, o que ocorre? Na verdade, o nosso grande desafio para orar é ter essa convicção de que o Pai está ali nos ouvindo, o Filho está ali intercedendo por nós, e a Bíblia diz que o Espírito Santo também, além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ele vai traduzindo para Deus aquilo que nós estamos sentindo, porque nós não sabemos orar como convém. Às vezes as lágrimas são palavras chegando a Deus, né? E Deus entende. E Deus entende. Ô, Miguel, Continue. Lá vai. Pode perguntar, pode falar. Quando a gente está no círculo de oração, aí vai umas orações a mais, convida, né? Quem quiser ir orar. Aí você tá ali com o cara, você tá ali orando, tá conversando, né? Porque eu converso, orar mesmo, assim, aquelas palavras lindas não saem. Aí você escuta do outro, você vai escutando, sai totalmente do meu foco. Aí eu fico assim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tá glorificando a Deus. Não é errado, mas a senhora pode trabalhar nisso para conseguir se concentrar na sua oração. Para conseguir... Tem umas que tem mais alta. Sim, para conseguir... para conseguir, mas Jaqueline, focar ali a senhora... ainda que os ruídos vão ocorrer, a senhora não desfocar ali da sua oração. Agora, isso aí é difícil. É difícil. Gente, por fim, Paulo trabalha muito também a cristologia, apresentando Jesus, apresentando Cristo como Senhor. Isso aqui é algo muito importante, viu, gente? Porque nós estamos vivendo uma avalanche do liberalismo teológico que quer pregar muito Jesus que é o Salvador. Jesus é o Salvador, sim ou não? Mas ele é só Salvador? Não. Ele também deseja ser o Senhor das nossas vidas. Bom, Micael, o que é que muda? Quando eu quero Jesus somente como Salvador, eu reconheço que sou pecador e reconheço que preciso dele para ir morar no céu. Pronto, acabou aí. E dali para frente? Não, dali para frente, vida que segue, a gente vai tocando o barco. O Evangelho é apresentado como Jesus o Salvador, mas de agora em diante, Jesus como Senhor. Suas decisões passarão por mim. Suas vontades passarão por mim. Seus projetos passarão por mim. Sua família passará por mim. Os seus planos precisam passar por mim. E isso é... Oi? Exatamente. Isso é ter Jesus como Senhor.
e não somente como Salvador. Porque a graça barata, o falso evangelho, a graça que é mais um liberalismo do que a graça, prega isso. Não, você entrega a vida para Jesus e pronto. Vem. Maravilha. Vem como está, permanece como está, e se você fez a oração e levantou a mão, você vai morar no céu. Nada disso. Eu vi mais ou menos esse estilo assim. Nada disso. A mesma Bíblia que diz que se com a boca confessares que Cristo é o Senhor, com o coração precisa crer. E coração na Bíblia a gente sabe, passa por mente, pensamentos, passa pela alma, vontades e emoções, e passa pelo corpo, atitudes. Então, a verdadeira entrega para Cristo não é só como Salvador, é também como Senhor. É por isso que a gente diz o quê? Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque, irmão, falar para as pessoas, quer aceitar Jesus para ir morar no céu? Eu já fiz essa brincadeira aqui com vocês. Se fosse fácil assim, até o inimigo ia, não aceito Jesus como Salvador. Até ele. A mesma pessoa que falou mais ou menos o que você falou, nós estávamos conversando, explicando uma coisa, ela falou assim para mim, mas eu sou batizada. Eu falei, você é batizada na onde? Diz assim, eu sou batizada na católica. Como se o... Você batizou como para beber, mas aí você até se explicar. Então, mas Jaqueline, mas vamos pegar um gancho, ainda que ela tivesse sido batizada depois de adulta. Ainda que ela tivesse sido batizada conscientemente, depois de adulto, sabendo o que estava fazendo, bastava para ir morar no céu? Olha, eu estou arrependido dos meus pecados. Glória a Deus. Olha, eu quero descer as águas porque eu quero confessar publicamente que eu sou de Jesus. Maravilha, glória a Deus. E daí em diante? E do batismo para frente? Confessei que sou pecador, confessei que sou de Jesus e acabou aí? A vida cristã acaba aí? Ela não acredita que quem batiza o pecado, morreu, né? A gente nasceu para Cristo. Ela não acredita, fala, o pecado continua aí, você pecou, o pecado, não sai. É isso que pelos homens, não. Então, Mas Deus... Mas o que é que ela precisa absorver e à medida que vocês conseguirem transmitir a ela? Que a vida cristã não é somente o ato de confessar o pecado e ser perdoado por Cristo como nós fomos, mas é o ato de agora em diante entrar no processo de santificação, para que lá na frente, no dia da volta de Cristo, passar pela glorificação. E isso, irmãos, entrar no processo de santificação é receber Jesus como Senhor. Todo mundo quer o Jesus Salvador, todo mundo quer, todo mundo. Agora, a dificuldade dos homens é abraçar o Jesus que é Senhor, porque o Jesus que é Senhor vai dizer assim, isso aí, essa forma de viver aí não pode mais. Mas eles não querem perdão de Jesus, eles querem a indulgência. Ele faz hoje tudo quanto está durante a semana, no fim de semana ele vai lá, está perdoado, vai lá. E aí, irmão Vivaldo, e aí qual que é a ideia? É um Jesus que me perdoa, mas não me governa. É um Jesus que me abraça na minha necessidade, mas não me governa. Aí o pensamento dela é assim, mas Deus conhece, eu faço muita coisa boa, eu ajudo muito, entendeu? É isso. Ela faz a vontade. Infelizmente, à medida que vocês puderem apresentar o verdadeiro evangelho para ela. Irmãos, vamos concluir a aula de hoje. Vamos lá para o capítulo 5, por favor. Esse capítulo aqui, gente, eu não coloquei escrito, que eu queria pensar com vocês sobre essas 3 imagens aqui, Apaga aí, irmão Jonathan, por favor. Só a luz aqui da frente. Acha aí, por divina revelação. Errou.
Errou. Uma vez é aceitável. Gente, obrigado, querido. Gente, olha só. O que vocês veem aqui na primeira imagem? O que vocês entendem aí? Os anjos ao redor de... Quem está no centro? Aqui é o Cristo glorificado, por isso que não dá nem para ver, hein? Olha só, os anjos estão ao redor de... Quem está no centro? A cristologia de Hebreus fala disso. Porque os judeus gostavam demais da doutrina dos anjos, a angelologia. Tem uns crentes que gostam de angelologia, irmão. Tem uns crentes que se você não falar, Miguel tá aqui, Rafael chegou, esse nem tem na Bíblia. Tem nos livros apócrifos, nem na Bíblia não tem. E tem no Alcorão também, viu? Tem uns crentes que acham que tá lendo a Bíblia trocada. Olha, o anjo Gabriel chegou para guerrear. Gabriel não guerreia nada, só transmite mensagem. Bom, amém. Hebreus, irmãos, deixa isso muito claro. Jesus é maior do que os anjos. Por quê? Gente, eu não estou dizendo que anjo não existe, que nós não temos que crer em anjo, não é isso não. O crente de verdade, ele crê na existência dos anjos. E acredita que os anjos, como diz a Bíblia, acampa ao redor dos que temem a Deus. Agora, o que a carta aos Hebreus deixa muito claro? Que os anjos são ministros. Eles são servos de Deus. Eles não são servos dos homens. Eles não são servos dos salvos. Os anjos não são meus servos. Eu não posso orar dizendo, Senhor, eu quero 2 anjos aqui, quero 2 anjos ali. Não. Eu não posso dizer, anjos de Deus, vem agora. Não. Os anjos não são meus servos. Eles são servos de Deus. A serviço de Deus. Pode até ser que Deus mande os anjos para nos ajudarem, mas eles não são meus servos, são servos do Deus Todo-Poderoso. E a carta aos Hebreus deixa isso muito claro, porque os crentes que haviam vindo do judaísmo, eles tinham esse apego ainda com a questão dos anjos, com a questão angelical. A segunda imagem, o que é que vocês veem nesse camarada aqui? O que vocês imaginam que ele é? Pelo dedo já dá para saber, né? O camarada tá com o dedo assim. É um profeta. Eita glória! É um profeta de Deus. Irmãos, quem é o profeta mais famoso nas Escrituras? Quem é? Elias, João. João Batista, Jesus disse que foi o maior homem nascido de mulher. Na concepção judaica, o maior profeta foi Moisés. Irmãos, para os judeus, Moisés é maior do que todos os seres humanos. Todos. Para os judeus. Porque ele é o grande libertador de Israel do Egito. E ele foi quem Deus usou para entregar a lei, os mandamentos, os preceitos. O judaísmo é todo baseado naquilo que Deus mandou Moisés escrever. Moisés é o grande profeta. Aí o que é que o autor aos Hebreus diz? Que Jesus é muito maior do que Moisés. E por fim, o que é que vocês veem aqui? Não. Porque Moisés foi libertador, juiz, mas não foi sacerdote. O sacerdote era o seu irmão Arão. Então, você imagina que aqui é o Arão consagrando um dos seus filhos como próximo sumo sacerdote. Imagina isso aí na imagem. E aqui está o altar do holocaustos e a pia de bronze. E os levitas aqui em volta, só no glória a Deus e aleluia.
O que é que o autor aos Hebreus diz que essa imagem aqui ela nos revela? Que Jesus é maior do que todos os sacerdotes, do que todas as ofertas por perdão de pecados, do que todos os rituais que haviam sido feitos no Antigo Testamento. Jesus, irmãos, segundo o autor aos Hebreus, ele é maior. Por quê? Porque Jesus conseguiu ser o sumo sacerdote e a oferta de sacrifício ao mesmo tempo. Jesus conseguiu ser um único sacrifício que resolveu o problema de toda a humanidade. O autor aos Hebreus diz que era usado sangue de touro e sangue de bode uma vez por ano para cobrir os pecados do povo. Gente, cobrir não é tirar. Cobrir é apenas colocar algo por cima. Você cobre para dormir no frio. Hora que você levanta, você descobre. A coberta está lá, sim ou não? Assim esperamos, né? Assim esperamos encontrá-la daqui a pouco. Então cobrir não é tirar de uma vez por todas. Cobrir é apenas colocar algo por cima. E quem olha não vê a gente, vê a coberta lá. O autor aos Hebreus fala isso. Os sacrifícios da antiga aliança era só para cobrir o pecado. Quem olhasse direitinho ia dizer: o Mica está lá debaixo. O Mica está escondido debaixo do sangue do touro, debaixo do sangue do bode. Os pecados do Mica tá ali, ó. Se tirar o sangue do touro vai dar para ver. Aí o que o autor aos Hebreus diz? O sangue do Cordeiro de Deus não. O sangue do Cordeiro de Deus veio e limpou, e excluiu, jogou, conforme o profeta Miqueias, naquela linguagem metafórica, jogou os pecados no lago do esquecimento. E agora, irmãos, no reino, no mundo espiritual, alguém olha para mim e para você que estamos aí caminhando diariamente com Jesus e diz: ah lá, vou descobrir para ver os pecados de baixo. E a hora que olha, só tem ali o sangue do Cordeiro. A cristologia de Hebreus ela é profunda, porque mostra essa grandeza do Messias, mostra essa superioridade de Cristo, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que a lei, maior do que tudo, maior do que todos, maior do que o nosso pecado. Ele é o grande Senhor e Salvador de toda a humanidade. E ler Hebreus é maravilhoso. Eu já disse aqui para vocês, se você tem dificuldade de ler Hebreus, volta lá no livro do Pentateuco, quem ainda não fez vai fazer, e estuda Levítico. Por quê? Em Levítico estão os rituais do judaísmo. E várias coisas que Hebreus apresenta é uma figura do que era as cerimônias judaicas, e Jesus veio e completou de uma vez por todas todo o sacrifício, todos os rituais, o preço foi pago. E o que cabe a nós agora no tempo da graça? Responsabilidade de guardar esta bênção, este presente maravilhoso da salvação, do perdão dos pecados que Jesus entregou a cada um de nós. Completa lá falando que é o autor e consumador. Perfeito, amigo, muito bom. O autor ali, ele chega a dizer isso. Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Sabe aquele versículo que a gente gosta tanto de falar e de cantar? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Isso, aí é sorta. Gente, esse versículo bíblico, o contexto dele é esse. O Cristo que começou a boa obra de salvação em nós, ele é fiel para terminar. Amém? Que Deus continue nos ajudando e que o nosso relacionamento com Cristo, com essa cristologia maravilhosa, com a doutrina do Senhor e Salvador, possa alicerçar cada vez mais e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a classe, em nome de Jesus.